Beleza, então vamos lá. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o Cristo, estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo, disse-lhes: ide contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, Deus querido, Senhor, nós agradecemos, ó Deus, pela Tua presença, agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor está aqui com a gente, o Senhor faz parte de nós, ó Deus, e queremos apresentar esse lugar, apresentar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus. Pai amado, Senhor dos exércitos, ó Deus, envia os seus anjos a guardar, a cercar esse lugar, ó Deus, a impedir qualquer influência maligna do inferno que queira combater a manifestação da Tua glória e do Teu poder nesse lugar, Senhor. Pai, nós apresentamos esse lugar diante do Senhor, que o Senhor venha guardar e proteger, Senhor. Pai, levanta muralhas de fogo, teto de fogo, chão de fogo, cela na frente e atrás, na esquerda e na direita, impedindo qualquer entrada do maligno em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, nos submetemos à Tua palavra e à Tua instrução, colocamos a nossa mente para ser submetida à mente de Cristo. Espírito Santo, fala conosco, tira toda a cegueira espiritual, tira toda a surdez espiritual, tira todo o engano, Senhor, toda a nossa ignorância da Tua palavra e venha trazer a Tua revelação, Senhor. Pai, edifica-nos, ó Senhor, nesta noite, Senhor. Nos dá a Tua instrução, nos dá a Sua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito interessante que a palavra de Deus, ela sempre vem para nos orientar, né? E não para nos trazer expectativas. Mas algumas vezes na nossa vida, a gente gera expectativas porque as dificuldades, elas geram expectativas na gente, né? E aqui João Batista, né? O profeta João Batista, que batizou Jesus, ele preso, sabia que ele estava condenado, ele ali pediu para 2 discípulos dele, pergunta lá para Jesus se ele realmente é o escolhido, se ele é ungido. Muito interessante essa passagem com o João, porque o mesmo João é o João lá do Evangelho de João, no capítulo 1, que quando André estava com ele, André era discípulo dele, antes de André se tornar discípulo de Jesus, João falou assim: eis o escolhido de Deus, o ungido do Senhor, aquele da promessa. João Batista identificou Jesus. Quando João Batista batizou Jesus, ele fala assim que o Senhor disse para ele: aquele que o Espírito Santo repousar em forma de pomba, esse é o escolhido. E quando ele batizou Jesus, ele viu a pomba repousar sobre Jesus. Olha que interessante. E naquele momento de ansiedade que ele estava passando, naquele momento de angústia, que ele sabia que ia acontecer, João Batista, ele deve ter pensado assim: será que eu morri na praia? Será que eu vou morrer aqui nessa prisão e não cumprir o meu propósito? Não cumprir o chamado que até meu pai duvidou? A história de João Batista, né? O pai dele ficou mudo toda a gestação porque duvidou que a esposa dele iria ficar grávida. Será que eu realmente cumpri? Gerou aquele momento de dúvida. E assim é a gente, né? Todo mundo tem problema. Todos nós enfrentamos problemas. E isso bate às vezes na gente. Será? Será que eu cumpri meu propósito? Será que eu fiz a coisa certa? João Batista, naquele momento, ele parou e falou: olha onde eu estou. Estou enjaulado aqui. Estou preso aqui.
falei a verdade, profetizei, cumpri o meu chamado como Isaías falou. Foi um profeta, o profeta que foi o primeiro profeta que trouxe a manifestação no Novo Testamento, né? Como Elias, tipificando Elias. Será que eu fiz a coisa? Sabe, a gente olha para a nossa caminhada, né? E a gente fica preocupado também. Será que a gente está fazendo a coisa certa? Será que nós fizemos a coisa certa? Será que a gente fez a coisa certa? Será que a gente conseguiu cumprir o nosso chamado? João Batista estava nesse aspecto. E Jesus fala, olha, os cegos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos ressuscitados, as boas novas sendo pregadas aos pobres. Jesus dá uma palavra de ânimo para João, mesmo sabendo que João ia ser ali condenado, e ele sabia também que ali terminou o ministério de João. Ali acabou o ministério de João. E o que é interessante que João sabia que ali ele ia acabar. Mas ele, olhando para trás, ele fez o que era o chamado dele. Sabe, mesmo que a gente está no meio da dificuldade, que a gente vai ter essas dificuldades, a gente tem que ter a plena certeza que nós estamos cumprindo o nosso chamado, o nosso propósito. Sabe, nós falamos dos dons, né? Os dons espirituais, desenvolver os dons espirituais, desenvolver o propósito de Deus agora. Mas isso não nos livra das nossas dificuldades. E essas dificuldades, muitas vezes, a gente acha que, Deus, a vida de crente tem que ser 100% feliz. Não é. Vida de crente 100% feliz é vida de criança, de bebê, que não vai crescer, que não vai amadurecer. Crente maduro é crente que passou pelas dificuldades, sofreu, aprendeu, conseguiu, descobriu um Deus grande, descobriu as promessas que Deus é bem maior do que as dificuldades e foi para cima. Foi para cima. Mas ele foi para cima cumprindo os princípios de Deus. E às vezes a gente esquece de cumprir os princípios de Deus e vai para cima de qualquer jeito. É aí que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que cumprir a palavra de Deus. Ela não é para gerar expectativas, ela é para gerar conhecimento e entendimento de como que nós vamos enfrentar os nossos problemas. João estava ali, final de linha. O que João queria saber? Fiz a coisa certa? Jesus falou, tu fez a coisa certa. Você fez a coisa certa. Ele estava pronto para morrer. Sabe, o que a gente tem que estar sabendo? Se nós estamos cumprindo os princípios bíblicos para resolver determinados problemas que nós enfrentamos. E ainda o que Jesus fala de João, que não houve maior profeta nessa época. Não houve maior profeta naquela época. João, ele estava realmente cumprindo totalmente o propósito dele. No verso 12, fala assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de violência se apoderam dele. Está falando que o reino dos céus é tomado à força. Que força é essa? A força do braço? É a força do louvor? É a força da adoração? É a força do jejum? É a força de dobrar o joelho e orar? É a força da unidade do corpo de Cristo? É a força de você estar unido com a tua família? Essa é a força. Sabe, no mundo espiritual, nada vai ser gerado se não for gerado na oração. João estava lá com o problema dele. Fim de linha. Nós temos os nossos problemas.
Se nós não gerarmos na oração para mover o mundo espiritual ao nosso favor, como nós cantamos que nosso Deus é grande, que as promessas dele vão se cumprir, bem maior é o que há nesse mundo, o que há de Deus para nós do que esse mundo. É bem maior. Então o que nós temos que entender? Que nós temos que conquistar. Tomar da força. Conquistar. Conquista não é ficar sentado esperando a coisa acontecer. Então você tem que saber aquilo que Deus vai te instruir para você executar. Então se Deus fala sim, é sim. Se Deus fala não, é não. Se Deus não fala nada, a gente não faz nada. Sabe? O que a gente tem que entender? Que esse tomado à força está falando do reino dos céus. Tudo que é gerado no reino dos céus, no mundo espiritual, é materializado aqui na terra. Quem governa não é Satanás. Quem governa é Deus. Jesus já derrotou Satanás. Só que às vezes a gente atrapalha a Deus, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque a gente não segue os princípios da palavra. Então, quanto mais você gera intimidade com o Espírito Santo, quanto mais você ora, quanto mais você lê a palavra de Deus, tenha o seu tempo de meditação, tenha o seu tempo de estudo, tenha o seu tempo de oração, você está tomando a força. Sabe quem não quer que você tenha esse tempo? Satanás que não quer. Ele não quer, ele tira o teu tempo, ele dá o teu sono, ele coloca obstáculos. Como é que você vai tomar a força? O que ele está falando aqui? Jesus está falando força, e os que usam de violência se apoderam dele. Apodera do quê? Do reino dos céus. Então existe uma batalha que nós temos que vencer na oração. Orando, clamando ao Senhor, batalhando com as hostes dos malignos, potestades, como Paulo fala. Hostes dos malignos, potestades, dominadores, espíritos territoriais, etc. Tem que amarrar, tem que repreender, tem que mandar embora, mas também nós temos que controlar as nossas emoções. Que muitas vezes as nossas emoções nos atrapalham. Aí Satanás, é igual na live nós falamos ontem, né? Satanás está lá, quieto no canto dele, e aí ele vê lá, oh, Deus, estão me acusando, não fiz nada, estou quieto aqui. Oh, que Satanás, nem eu mandei demônio, nem o Senhor liberou o demônio para fazer nada. Foi a nossa emoção que cometeu o vacilo, foi lá e fez o que não devia fazer, o que Deus não mandou, né? E a nossa emoção foi lá e fez. Passamos na frente de Deus. Mas quando a gente usa das armas espirituais, aí sim, irmãos. Sabe, o mundo, né, aconteceu um episódio muito interessante com a gente, e uma pessoa, desde acho que um ano e meio assim, falando no meu ouvido, eu falei, não, então tá bom, eu vou lá ver. Aí eu fui lá ver. Olhei, emocionalmente foi ruim para nós. Por quê? O mundo ficava falando, vai lá ver, vai pelo menos ver, vai lá pelo menos saber. Não, saber não dói, né? Quem falou que não dói? Saber dói. Aí foi o quê? Quem foi lá? Fui eu? Eu que fui lá. Eu que fui lá tomar as espetadas de Satanás. Deus mandou? Não, Deus não mandou. Fui lá de curioso para saber. De tanto falar. Então o mundo, ele quer que a gente faça, ele nos induz para as nossas emoções e ir lá e fazer. Então nós somos, vou dizer assim, sensíveis, né, às nossas próprias emoções. O que a gente tem que aprender? A gerenciar essas emoções para que elas não sejam oportunistas para Satanás influenciar elas. Então, o teu temperamento, a tua personalidade, ela vai ser a mesma.
mas ela vai ser dominada pelo Espírito Santo. Aí é diferente. Então, os demônios, nesse aspecto, não tem nada a ver com a batalha, com o problema. Então, muitas vezes a gente está com problema, é por causa que a gente tem problema nas nossas emoções, tem problemas nos nossos temperamentos e etc. A gente tem que conhecer as nossas emoções, os nossos temperamentos, saber aonde é que está gerando esses gatilhos, né, que nos faz tomar a atitude errada. As atitudes erradas que nós tomamos são as atitudes que nos levam a pecar, a errar. Então, nós temos que gerar isso. E continuando no verso 13, Jesus fala, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Olha só que Jesus começa a falar. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvido aí? Estão me escutando bem? Amém. Amém? Aí, beleza. Jesus começou a falar assim, ó. Você pode ouvir, mas tem que entrar aqui no teu coração. Quando não vem para o teu coração, você escuta, você lê, você escuta, você lê, e não há transformação de atitude. O que nos leva a não ser transformado? A religiosidade. A religiosidade gera o orgulho, gera a vaidade e gera uma falsa espiritualidade que a gente se acha. Ou espiritual, ou cristão, o cara que ora, o cara que jejua, o cara que domina de capa a capa a Bíblia, mas as atitudes estão erradas. Então vamos ver que o texto fala sobre isso. Olha só. Quem, no 15, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? Então Jesus está falando a esta geração que estava lá. Jesus estava no meio dos judeus, os fariseus, os hipócritas, os doutores da lei e também de muitas pessoas sedentas, né? Como ele falou ali para João. São como crianças que sentadas nas praças do mercado ficam gritando umas às outras. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem que tem demônio. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis a um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, todavia a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Jesus está falando, todavia a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. A minha pergunta hoje é, quais são os nossos frutos? Ou seja, as nossas atitudes das nossas guerras estão sendo conquistada a força e a violência para nós conquistarmos o reino dos céus de acordo com a orientação de Deus? Porque o que Jesus está falando aqui? Está comparando a gente, né? Como crianças. A nossa infantilidade espiritual. Ele está falando dos fariseus, dos caras que estavam dentro da sinagoga. Vamos colocar no dia de hoje, dentro da igreja. Lendo a Bíblia, orando, participando e tal. Mas elas, olha só, como criança sentada na praça, gritando umas às outras. Aí toca música, não dança. Vai lá no funeral, não chora. Vem João Batista, esse daí tem demônio, né? Põe roupa de animal, não bebe vinho, come as coisas silvestres. Aí chega Jesus, que senta e come e bebe vinho com os pecadores, eles reclamam. Gente, sabe que às vezes nós estamos assim também.
Nós estamos reclamando da vida, mas nós não mudamos as nossas atitudes. Às vezes a gente está com um problema, mas nós temos que mudar as nossas atitudes primeiro para depois resolver o problema. Porque, o que Jesus falou aqui? Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são... Agora você vai apontar assim para você, ó. Igual eu apontei para mim hoje de manhã. Vai, aponta. Meu fruto. É o meu fruto. O meu problema só vai ser resolvido quando eu mudar a minha atitude. Esse é o meu fruto. Então, o que é o fruto? O fruto, as pessoas vão ver. Ó, olha lá. Deu fruto. Deu fruto. Então, imagina agora aquela planta que você passa, e não dá fruto, e não dá fruto, e não dá fruto. E você, um belo dia, olha, nossa, deu fruto. E começa a dar fruto, dá fruto, dá fruto. Essas são as mudanças e atitudes que a gente tem que ter. Então a gente tem que ter entendimento disso, dessas atitudes. Ou seja, mudar a atitude, irmãos, requer o quê? Disciplina. Então, o que a gente tem que fazer? O que eu estou errado? Estou errado aqui, estou errado aqui, estou errado aqui, estou errado aqui, estou errado aqui. Como é um mau hábito, como os fariseus faziam, né? Reclamava de João e reclamava de Jesus, mas não mudava as atitudes. Então, se é um mau hábito, anota. Eu fazia assim, né? Anota, cola no espelho todo dia de manhã. Não posso gritar, não posso bater na mesa, não posso reclamar, não posso murmurar. E aí eu fui mudando minhas atitudes. E cada um tem as atitudes, né, que tem que mudar. Cada um sabe aí da sua vida. Mas o que nós temos que entender é que isso vai gerar uma luta dentro de nós. Mas o reino dos céus é tomado por força. Deus pode mudar isso em nós, Ele pode também ajudar nós. Mas se nós não fazemos nada, nós temos que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. E olha só que Jesus compara essa religiosidade, essa espiritualidade desses homens, né, dessas pessoas, né, como as cidades condenadas, como Sodoma, né? Então ele coloca aqui, ó, no verso 20. Então começou Jesus a admoestar severamente as cidades nas quais realizara numerosos feitos prodígios, porque não se arrependeram. Irmãos, os cegos vendo, os surdos ouvindo, os coxos andando, os mortos sendo ressuscitados. E as pessoas achando que Jesus era endemoniado. Sabe? Tá acontecendo. Tá acontecendo. Mas os frutos, gente, eu sempre falo assim, a gente vê aquele lago enorme, enorme. Você olha assim, nossa, deve ser fundo, né? Aí você entra, dá na canela. E assim, às vezes, nós estamos com a nossa vida espiritual ou num lugar que a gente acha que está numa profundidade, né? E a gente está no raso. Então a gente tem que ir para lugares mais profundos, para cada vez mais profundo na intimidade com Deus, cada vez mais profundo com o Espírito Santo. Ele vai trabalhar na nossa vida e vai ter o quê? Arrependimento. Por que a gente também não muda as nossas atitudes? Além da nossa mente estar condicionada, é porque não tem um verdadeiro arrependimento. O arrependimento é falar, cara, errei, estou arrependido. E é fácil, coloca na cruz e muda a atitude. Simples, não é difícil. O que é difícil é a nossa mente condicionada. É mais fácil a graça do amor de Deus sobre a nossa vida do que nós mudarmos a nossa mente condicionada. Então, precisa de um esforço, né? Como eu falei desse exercício. Anota, prega no espelho e muda.
E Jesus compara isso, essa incredulidade, olha assim no 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que eles teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cestos. Foram as duas cidades amaldiçoadas no Velho Testamento. Está comparando Betsaida, né, que era uma das cidades ao redor do Lago da Galileia, ali da região da Galileia, que não se quebrantava aquele povo, não se arrependiam. Ele está comparando isso com aquelas cidades amaldiçoadas. Aí eles iam se arrepender. Continua ainda. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. No 23, e tu, Cafarnaum, que arrogas subir até os céus, pois serás lançada no inferno. Jesus já condena Cafarnaum. Você lembra lá no comecinho dos evangelhos que André, no evangelho de João, fala disso? Que André, quando seguiu Jesus, Jesus morava em Cafarnaum. Jesus morava em Cafarnaum. E está falando, Cafarnaum, te arroga subir até os céus, pois serás lançada no inferno, porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvesse sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Sodoma, a cidade que Deus destruiu. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Sabe, irmãos, a religiosidade, ela nos leva à condenação. Existem pecados, lá em 1 João diz, existem pecados que não levam à morte, mas outros nos levam à morte eterna. Lá nas cartas de João, na primeira carta de João, João fala isso. A morte é eterna. E ele fala, com essas pessoas nem se relacione mais. Sabe, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque não houve arrependimento. Se não há arrependimento, não há mudança de vida. Se não há arrependimento, não está tendo mudança de atitude. A mudança de atitude é essa boa obra que são os frutos. Continuando, no verso 25, na mesma ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Muita sabedoria, muita arrogância de saber impede revelação. Porque a mente fica incutida, acha que é aquilo, vive dentro do quadrado. Mas o Espírito Santo, a palavra do Senhor, ela se renova, senão ela não estava tantos anos. O judeu, ele, né, na Torá, mais de 5.000 anos, irmãos. Aí você coloca agora mais o Novo Testamento nisso, né? Acrescentando o Novo Testamento. Então, quanta riqueza tem, mas às vezes a nossa grande sabedoria, que nós sabemos tudo, que nós estamos muito tempo dentro da igreja, que eu conheço, que eu sei, que eu aceitei a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, não, já está bom assim. Não é assim, irmãos. É 1000 vezes, presta atenção no que eu vou falar, eu falo isso há mais de 30 anos. É melhor um crente radical no céu do que um relaxado no inferno. Porque acha que está tudo certo e não está. Aí vai vir Jesus, aliás, acha que está tudo certo e já acha que está no reino de Deus, mas ele está no inferno e dentro da igreja. Então a gente tem que abrir o olho.
Sabe, não existe essa sabedoria, essa sabedoria extrema, porque vai impedir a revelação do Espírito Santo. Lá no Sermão do Monte, o que Jesus falou? Bem-aventurados os humildes, porque esses herdarão o reino dos céus. Se a gente abre a palavra de Deus e fala assim, eu não sei nada, o que o Senhor vai falar comigo? Fala comigo, Jesus, fala comigo, Espírito Santo. Porque Ele já está dentro da gente. É só pedir para Ele revelar. Começa a ler a palavra, começa a estudar a palavra. Sabe como que nós vamos ser bom naquilo que a gente não estuda? Se é bom professor, se é bom dentista, bom na sua profissão, sem estudar, ninguém, sem treinar, ninguém é bom. Então a gente tem que treinar, ler a palavra, treinar, orar, treinar, pedir para o Espírito Santo, exercer isso que Jesus falou, tomar a força. Não é comodismo de, não precisa tanto, não é tanto assim. Irmão, seja radical e conquiste o mundo espiritual. Eu falo, vai mudar a tua vida. O que tem que ser amarrado, amarra. Amarra mesmo no mundo espiritual. Mas o que também você precisa ser revelado, deixa o Espírito Santo revelar em você. No 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o desejar revelar. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas esquecem que Jesus, ele veio para nós usufruirmos de um relacionamento. É relacionamento com Deus. É relacionamento, é intimidade com o Senhor. Então, como que a gente vai conhecer o Pai? Conhecendo o Filho. Entendendo o Filho. Então, quando a gente estuda o Novo Testamento, nós já estamos na revelação do Filho. E quando a gente estuda o Antigo Testamento, nós estamos na revelação do Pai. E o Pai no Antigo Testamento profetizou a vinda do Filho nos 4 evangelhos. Depois dos 4 evangelhos, o Filho revelou o Espírito Santo. É esse que habita em nós. Então você tem que estudar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É Bíblia de capa a capa. Para isso, dia 27, né? Domingo, dia 27, domingo de manhã, 9 horas, nós vamos ter uma palestra sobre batalha espiritual. Para quê? Para a gente entender como que conquista as coisas à força. O que precisa ser repreendido, amarrado, nós vamos aprender, repreender amarrado. 27, né? Então, dia 27, às 9 horas, aqui é a palestra de batalha espiritual. Por quê? Você está lá na sua casa, você tem que aprender a blindar a sua casa, mandar os capeta embora. Você está no trabalho, como é que você vai fazer? Como é que você vai trabalhar no dia? Né? Como é que você vai fechar um negócio? Como é que você vai fechar aquele negócio sem interferência de Satanás? Sabe? Então, a gente vai aprender essas estratégias também. Então, a gente tem que conhecer o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E no verso 28, Jesus fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Irmão, o teu problema está pesado aí para você? O meu tá. O meu pesa. Mas Jesus está falando assim: passa para mim e fica com o meu.
Não é isso que ele está falando aqui? Olha aqui, ó. Vinde a mim, você que está, resumindo aqui, cansado de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Então eu vou pegar a minha mochila, né, que está pesada, vai dar descanso. Então você vai descansar com a mochila nas costas? Não, você tira a mochila. Você está entendendo? Tem que tirar essa mochila. E aí o que a palavra de Deus fala lá em Salmo 57? Salmo 57, verso 2 e verso 3. Clamo a Deus o Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou sua proteção. Davi está dando a dica aqui, ó. Clama a Deus, que Ele vai dar sua proteção. Verso 3. Dos céus Ele me livrará o seu livramento e salvação. Me protegerá com seu amor misericordioso e fará fracassar todos os intentos daqueles que me perseguem impiedosamente. Veja bem, irmãos. Clama ao Senhor. Senhor, tô aqui a minha mochila. Tô aqui o meu fardo. Tô cansado. Tô sobrecarregado. Aí a gente tem que confiar nele. Que ele vai nos proteger. Que ele tem amor e misericórdia mesmo sobre os nossos grandes problemas. E vai fazer fracassar toda a intenção das pessoas que maquinaram. No caso aqui, Davi, né? Ele estava sendo perseguido por Saul. Então ele sabia que um dia, todos aqueles anos que ele foi perseguido por Saul, ia cair por terra. Sabe quantos anos Davi teve que esperar? Vamos lá. Alguém quer chutar? Fala, Davi. João. 30, faltou 10, 40 anos. 40 anos. 40 anos perseguido. 40 anos. Vamos colocar 38 anos, porque 2 anos, João, Saul andou na presença de Deus. Depois, os outros 38 anos, foi fora da presença de Deus. E foi quando Davi matou Golias. Ali começou o negócio. Já começou as invejas e tal. Então, Davi fez aquele Salmo 52, realmente para falar assim, Deus é misericordioso, Ele vai me livrar. Sabe, Davi, ele teve oportunidade, quando Saul foi lá aliviar o ventre dele, dentro de uma caverna, Davi estava naquela caverna. Pensa, né, aliviar o ventre, né, irmãos? Aquela diarreia. Saul estava lá sentado ali, né, agachadinho, né? Davi podia pegar ele naquela hora lá e cortar a cabeça dele. Sabe o que Davi falou? Jamais levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Pensa nisso. 40 anos perseguido. Podia acabar a perseguição naquele momento. Mas Davi, ele era temente a Deus. Ele seguia os princípios de luta baseado na lei do Senhor. Ele não foi do jeito dele, agora que eu vou acabar com isso. Não, ele não fez assim. Ele seguiu os princípios. Então, Davi, ele entregou o fardo para Deus. A gente tem que aprender a entregar a nossa dificuldade para Deus. A gente tem que guerrear, como lá no verso 12, tem que guerrear. A gente tem que entender que nós não somos tão sábios assim, tão cultos assim, que a gente precisa ser humilde para ter a revelação, como no verso 25. A gente aprendeu que a gente tem que mudar as nossas atitudes para dar os bons frutos. Aprendemos, então agora nós vamos aprender a entregar os nossos problemas para Deus. Fazer a nossa parte e Deus fazer a dele. Então isso é descansar, irmãos.
Davi podia acabar agora mesmo com Saul. Ele falou, não, vou esperar. Talvez ainda faltou mais 10 anos. Talvez, eu não sei. Estou supondo. Talvez ia esperar mais 10 anos ali. Mas ele falou, não, o Senhor é que vai fazer. Deus é que vai fazer. Eu vou fazer a minha parte. Eu não vou matar Saul. Eu vou esperar Deus fazer. Continuando aqui em Mateus capítulo 11. Verso 29. Tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim. Opa! Vamos lembrar o verso 28? Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim. A carga de quem é agora? É de Deus, é de Jesus Cristo. Não é mais tua. Aí o que você faz? Deus, Jesus, ó, dá um tempo aí que eu vou resolver esse meu problema. Aí você fala, mas eu orei, mas eu pedi a Deus. Então deixa Ele fazer. Aí a gente quer entrar na frente de Deus. Aí embola tudo, atrapalha tudo. Confia em Deus, descansa em Deus. E aí ele fala aqui, ó. Aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas. Nós começamos a falar do que? Das nossas emoções, das nossas almas. João Batista estava lá no cárcere, estava lá angustiado. Ai, será que eu vou morrer na praia? E a gente está encarcerado nos nossos problemas, aprisionados nos nossos problemas, sendo que a gente pode pegar e entregar. Não estou dizendo que é fácil, irmão, porque eu tenho os meus. Eu sei como é que é. Sabe, mas Deus tem falado, pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. O jugo não é aquela madeira que fica nos bois, né? Você sabe disso, né? É aquele jugo, aquela madeira que atravessa assim um boi aqui, outro boi aqui. Olha só, tá falando que esse jugo, que a minha carga é leve. Então a gente vai carregar uma carga, a gente vai levar uma responsabilidade, mas é leve. Por que é leve? Porque você passou o pesado para Jesus. Jesus não está falando para a gente não fazer nada, para ser vamos dizer assim, acomodados, isso. Obrigado pela palavra. Acomodados. Jesus está falando, faça a sua parte, entrega para mim e eu vou fazer a minha. Sabe? Tem um salmo que fala assim, aquieta-te, cala-te. Acho que é um salmo de Jeremias. Aquieta-te, cala-te e sabei que eu sou Deus. Aí a gente quer falar, a gente quer dizer que eu tenho razão, que eu sou isso, eu vou lá, vou peitar, vou fazer, vou resolver. E atropelamos tudo, embolamos tudo. Sabe? Jesus sabe da nossa ignorância. Ele sabe da nossa ignorância, mas Ele permite a nossa ignorância no meio dos problemas para nós crescermos. Deixa eu trazer um entendimento aqui para vocês. Quando Deus falou e colocou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, o que Ele falou para Adão? Para guardar. Ele falou para guardar ou para proteger? Guardar. Quando a gente está guardando, pensa um segurança. Por que põe um segurança? Porque tem o perigo do quê? De uma invasão. Certo? Agora, quando está protegido, ele está blindado. Um carro blindado está protegido. Ele está protegido.
Agora, quando é para guardar, existe a ameaça de uma invasão. Vamos pensar agora. Deus, ele colocou a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Ele deixou o homem fazer as escolhas dele, guardando o jardim do Éden. Então havia a possibilidade, ele sabia disso, da entrada da serpente de Satanás ali. Ele sabia. Só que tudo isso já estava escrito, determinado. Para quê? Para que Jesus Cristo viesse, para que nós ajudássemos numa aliança com Deus, né, para destruir e resgatar o inferno. Veja bem, por que Deus precisa de nós? Porque nós temos uma aliança com Ele. Por que Deus precisou de nós? Para que Jesus viesse para tirar o pecado do mundo. Por que Jesus permitiu? Porque Satanás já tinha sido expulso do céu aqui na terra. Você está entendendo? Deus é tão bom e tão misericordioso que ele tem até misericórdia para Satanás e seus demônios. Então ele não vai mudar a lei dele porque ele é todo poderoso, porque ele é Deus. Vou jogar um raio agora lá no inferno, vai acabar esses capeta todos. Não, não. Ele é um Deus amoroso, de misericórdia e de graça. Ele vai fazer a justiça dele lá no Apocalipse. Aí sim vai acabar essa festa dessa capetada toda aí. Só que Deus quer nos usar para isso. E Satanás quer nos desviar desse propósito. Quando João começou a questionar tudo isso, ele começou a questionar o propósito dele nesse capítulo 11. Então nós começamos a falar de João Batista pensando no propósito. E terminamos o capítulo 11 solucionando o problema. É só entregar. É só entregar, irmãos. Isso é difícil para nós, porque mexe muito com as nossas emoções. Mexe muito com a gente. Então guardar é diferente de proteger, porque guardar vai trazer maturidade, vai trazer a possibilidade do problema entrar para nós crescermos. Mas o problema vai vir. Vocês perceberam aqui a evolução? O problema vai chegar, nós vamos agir, não vamos ser ignorantes como os fariseus e os escribas, nós vamos reconhecer a obra de Jesus, nós vamos pedir que as coisas sejam reveladas e nós vamos entregar o problema. Então isso vai trazer o quê? Maturidade. Maturidade. Vai demorar 1 ano, 6 meses, 1 mês, 1 dia, 1 semana, ou vai demorar 38 anos como demorou para Davi, não importa. O que Deus quer é que a gente tome as atitudes de forma correta. Não importa isso. Quando nós aceitamos a Jesus, nós entregamos nossa vida, amém? Quando nós entregamos a vida, faz o que o Senhor quer. O problema é que a gente fala, faz o Senhor quer, mas a gente quer fazer a nossa. Aí ferve. Aí mexe com a gente. Deixa Deus fazer a vontade dele. Entrega o fardo pesado, pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. Então o pessoal fala assim, vou fazer uma pergunta aqui, né? Ir para o inferno é fácil? Muito fácil, né? Ir para o céu? Não. Então vamos lá. O amor de Deus, você paga ou é de graça? É de graça. A salvação é paga ou é de graça? A misericórdia é paga ou é de graça? É de graça. Agora o inferno. Vamos colocar algumas situações, né? Você vai lá, compra um cigarro. É pago ou é de graça?
A bebida é paga ou de graça? Você ir em lugares que você não deve, porque hoje tem criança aqui. Hoje tanto os homens quanto as mulheres, né? O negócio tá feio. É pago ou é de graça? Então ir pro inferno é pago. Aí quando a gente fala ir pro céu, fala que é difícil. O difícil é de graça. Então é isso daqui, o jugo é bom, minha carga é leve. A gente vai carregar uma carga, só que é leve essa carga. Pensa quando tiver tudo alinhado. Você está fluindo assim, e vem as tentações, né? Para tirar aquele fluido que está indo bem. Eu estou fazendo tudo certo, tô assim, mas vai vir a tentação, Você vai, o que a gente sempre fala lá, que a gente aprendeu? Se submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás só vai entrar nas nossas emoções se nós deixarmos. João Batista pediu uma confirmação porque ele estava atemorizado. Aí Jesus pegou o fardo dele e falou: João, você fez tudo certo. Fique tranquilo. Pegue o meu fardo que é leve, meu jugo que é leve, que a gente vai se encontrar lá no céu. Amém? Se coloque em pé.